Fala, amados! Bom, hoje eu tenho uma palavra de Deus, né, como sempre, né, para vocês, mas eu só venho pedir, tá? Uma coisa muito importante, que não saia desse vídeo, tá? Veja esse vídeo todo. Não sai pela metade, porque essa palavra eu tenho certeza que vai falar para você. É uma palavra de Deus, né? É a mensagem de Deus enviada para você, tá? Vai te ajudar muito, tá? Se você, eu gosto de ver outro, o meu pastor preferido, aquele pregador top no YouTube, é melhor ir antes, tá? Não sai no meio do vídeo, porque isso atrapalha e você não pega a benção completa. Então fica até o final desse vídeo, tá? Para pegar a benção completa, sair cheio do Espírito Santo, cheio de entendimento, tá? Ser uma pessoa sábia, tá? Igual Salomão. E vamos para a mensagem, né? Que se contar no livro de Salmos, capítulo 32 e versículo 1, que o Senhor vem falando assim, ó, com a gente. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bom, essa mensagem aqui, né, fala na felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Ou seja, aqui fala de um perdão, né? De um homem que pedindo perdão pelo erro que fez. E aqui, né, ao salmista Davi, né? Porque isso daqui é uma coisa que Deus deu para ele, uma inteligência a mais, um entendimento a mais. Vê quando aquelas pessoas têm um dom, né, um talento, é dom de Deus. Quando Deus ajuda, amplia mais. Não tem criança autista que tem uma inteligência a mais, né, fora do normal, e aquilo dali foi o que Deus deu na vida de Salomão. Aqui é mais que o de Davi, que é uma inteligência, um entendimento a mais para ele. E veio a exortação ao arrependimento, a ação dele de se arrepender, né? Incitação, exortação é uma ação, a você citar, né? Fazer uma coisa para poder ir ao arrependimento, né? E aqui Deus estava falando com ele e ele passando para nós, que feliz, né? Alegre, aquele que cuja transgressões é o que? Aquele que peca, igual a ele. Igual eu falei, ele aqui é uma coisa que ele tinha feito de errado, um pecado dele. E quando nós, né, fizer alguma coisa de errado, nós temos que, né, pedir perdão a Deus. Se fez algo com o irmão, pedir, chegar ao irmão lá e pedir, né, perdão, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que perdoar, né, que os discípulos perguntaram lá, né, que na realidade foi, né, o apóstolo Paulo, quantas vezes nós temos que perdoar o irmão? Aí Deus, para não falar sempre, aí falou 70 vezes 7, que significa sempre. A chegar no irmão, igual na Santa Ceia, para tomar Santa Ceia. Tem gente que não, aquele que está errado que é para tomar, não. Aquele que não está, aquele que está impuro, né? Não fez coisas erradas, não está com problema, não está em pecado, em adultério, em fornicação, em se prostituindo. Aquele que não está fazendo errado, não fez nada mal contra alguém, entendeu? O que é para tomar, não é aquele que fez. A não ser que antes, né, chegou no irmão, igual na Santa Ceia lá, né, ou lendo da igreja, ou antes liga, né, peça o perdão, aí sim, porque tem que estar com comunhão com o irmão, comunhão com Deus, porque a, a Bíblia, né, fala, né, lá em 1 Coríntios, a partir do versículo do versículo 11, né? Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, do versículo 11 em diante, vem falando disso, sobre a Santa Ceia, sobre as coisas que nós temos que fazer. Quando for tomar a Santa Ceia, o que significa a Santa Ceia? Pão. Tem muita gente que vai de qualquer jeito. E não é assim. Tem que estar bem, em comunhão com Deus, com o irmão. Porque Deus está vendo, a Bíblia fala para a gente se examinar. Se a pessoa vê, igual tem pessoa que não é casado, que não é batizado, não toma Santa Ceia, examina. Acha melhor não tomar. Tem pastor, tem igreja que libera, não acha problema. Mas tem outras pessoas que acham que não é a hora, de tomar Santa Ceia, porque está errado. Gente que mora junto, não é casado.
Que a lei do Senhor fala que tem que casar. E, e quando nós fizer coisa de errado, tem que fazer isso. Primeiramente, Deus, pedir perdão a Deus, e tiver algo com o irmão, peça perdão, porque Deus perdoa. Deus falou 70 vezes 7. Não é só a gente perdoar o irmão, não. Mas Deus, ele nos perdoa sempre. Mas se a gente se arrepender de todo o coração, se tiver feito alguma coisa fora do mandamento de Deus, igual aqui fala de uma lei que Davi ele não cumpriu um mandamento, uma coisa que muita gente fala, pecar, fazer coisa de errado é só também xingar, falar mentira. Não. Você negar o evangelho também, se a palavra não falar, é pecado. As coisas de Deus que a gente nega a fazer é errado. Não é só fazer as coisas do mundo, as coisas de errado e acha que eu vou pro inferno por causa disso. Não, negando as coisas de Deus também tá errando, tá pecando. Tem consequência. Deus castiga e ainda pode perder a salvação por causa disso. Por isso Deus fala, ou vai por bem ou vai por mal. Tem pessoa que busca o Senhor quando está mal, vai no sacrifício. Lá em Samuel fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque ali o Saul, né, aquele rei Saul, ele sacrificou, fez uma coisa lá que não teve a ordem de Deus. E nós temos que fazer as coisas certas, as coisas de Deus, correr da aparência do mal, das coisas do mal, que vai fazer a gente pecar, e fazer as coisas de Deus, não negar, porque a gente, igual lá em Marcos 16:15 fala, aí de pregar o evangelho a toda criatura. Mesmo aquela pessoa que não sabe falar direito, né, pode evangelizar, falar de Deus com aquela pessoa. O cristão tem que fazer isso. Tem que entender, claro, orar, né, ler a palavra de Deus, pelo menos um versículo todo dia, meditar na palavra dele, igual fala de dia e de noite, entendeu? Mas se não der, pelo menos a gente tem que tirar um momento, né, com Deus, igual a gente não tira para oração um momento com Deus, a gente ora, tem que ter um momento para ler a Bíblia também, porque o evangélico, um cristão sem saber a Bíblia não dá, porque aí qualquer coisa que as pessoas falam, aceita, aí não é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que sabe o que é verdade, o que é as coisas certas e faz. Quando vê algo errado, ou algum pastor, alguém falou alguma coisa, ou fala, chama no canto quando acabar o culto, se estiver na igreja, ou então já repreender na hora, estiver na rua, estiver no trabalho, porque você sabe que é o certo, a pessoa vai tentar, usada pelo troço ruim, né, pelo diabo, como tem gente tem que falar, tem medo de falar, o diabo. Mas o diabo, ele existe. A palavra do Senhor fala que os diabos, né, ele está ao derredor, os anjos dele, os capirotos. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Entendeu? O que a gente ouve, o que as pessoas falam. Porque ele quer nos cegar, porque a palavra do Senhor vem falando que o diabo ele quer nos cegar. As coisas certas eles estão querendo botar como fosse errado. E o errado como fosse certo, querendo nos confundir. E ele, se a gente não ficar ligado, o diabo ele vai conseguir, a palavra do Senhor fala que ele vai conseguir cegar muita gente vai com ele. É igual aqueles três Messias, né, que achavam que era Jesus Cristo, né, o enviado de Deus, que morreu tudo, ele não morreu sozinho, não. Muita gente morreu junto com ele lá, queimado na espada, porque acreditou ser uma pessoa sem ser. Depois que veio, que até hoje os judeus não acreditam, né, que Jesus ele veio e ressuscitou. Acha que é só Deus, que o Messias ainda vai vir. Claro, ele vai vir. Mas ele já veio, já como homem, como nós aqui na terra. Ele só não pecou. É o único homem perfeito. Tem como falar aqui alguém na terra aqui que é perfeito, não, que está falando mentira, já está pecando, está errado. Nós estamos em busca da perfeição. Igual eu tento ser sempre um homem de Deus, correr das coisas erradas, fazer as coisas certas, coisas de Deus, que agrada a Deus. Eu vou errar, todos nós erram, você. Aqui nós somos pecadores, porque Deus ele veio, Jesus Cristo veio para os pecadores. Muita gente falou, aquele dali não tem pecado, aquele dali tem dinheiro, aquele dali é rei. Ele não.
Né? Fala, ele vim para os pecadores. Veio por nós, ele morreu, foi por nós, pecadores. Nós temos que fazer as coisas de Cristo, andar como Cristo. Então a gente sabemos que a gente vamos errar. Mas sempre quando orar, pedir perdão a Deus pelo erro. Eu não vejo nada, mas Deus sabe, a gente erra naturalmente. Qualquer coisinha, às vezes qualquer coisa boba é pecado. Não tem pecado grande, porque tudo é pecado. Então nós temos que se afastar de amizade, se afastar igual o próprio Davi, Salmista Davi. Olha que ele era um homem temente a Deus, né? Um homem que corria dos maus caminhos, não ficava na roda dos escarnecedores, mas pecou. Todo homem aqui na Bíblia pecou, só Jesus que não. Então nós sabemos que nós vamos pecar. Nós temos que se arrepender, orar, pedir perdão a Deus, não tem vergonha, chega no irmão, peça a Deus, a Ele. Mas antes fala com Deus, naquele lugar secreto. Muita gente é só no quarto, mas não em qualquer lugar. Tem gente que ora em pé, deitado, sentado, de olho aberto, fechado. Mas é um momento que é você e Deus. Tem coisa que nós temos que deixar nas mãos de Deus, o que Ele vai fazer é o melhor que Ele quer, não é o que nós queremos. Nós temos que fazer as coisas para agradar a Ele, aqui na terra, né? Igual o salmista Davi, tentava, ele pegou, mas tentava sempre fazer coisas de Deus, coisa para alegar o coração de Deus. Ele amava ir para a igreja, amava falar com Deus, orar, fazer as coisas de Deus com alegria. E nós temos que fazer a mesma coisa. E fazer as coisas de Deus com alegria. Muita gente não quer ser cristão porque acha aquilo não pode, aquilo não, aquilo dali é proibido, o crente não pode. A gente só não pode fazer as coisas do diabo. Né? Escutar, nós sabemos que agora cristão tem que ouvir só louvor, música de Deus, né? Que venha a entrar no nosso coração o Espírito Santo de Deus, tocar, porque ele fala através do louvor. Ele não vai falar através de um funk aí, um proibidão, não vai falar através de um forró, não sei. Pode falar no ritmo gospel, música gospel, mas não do mundo. Nós sabemos que temos que ler a Bíblia. O principal do crente é saber a Bíblia. Nós sabemos que temos que orar. Entendeu? Deus não obriga ninguém a servir a Ele, fazer essas coisas, mas nós temos que ter entendimento. Que foi que Deus deu entendimento na vida de Davi, quando ele pecou. Algo a mais, algo além, fazer algo diferente. Igual o Salomão pediu a Deus sabedoria. Deus deu para ele. E depois deu algo a mais, coisa a mais para ele. Ele já era um homem sábio, mais um homem conhecido em todo que é lugar. Né? Um homem que fez cantares, entendeu? Lá, o livro de cantares de música, livro de prosperidade, prósperos, de provérbios, né? Coisas boas para nos ajudar. E para nos dar sabedoria. Aquele provérbio é provérbio de sábio, de sabedoria. Um homem sábio da Bíblia, mas pediu a Deus. É igual nós se arrepender, Deus perdoa, mas aquele que vive pecando, sem pedir perdão, sem se arrepender dos pecados, Deus castiga. E alguns, às vezes, é castigo leve, né? Que Deus dá a primeira... igual quando a gente cobra o nosso filho, né? Tem gente que assim belisca, dá aquele toque. Igual foi em Sodoma e Gomorra, quando Deus acabou com Sodoma e Gomorra. Ele toda hora estava falando, e muitas vezes vem falando aqui. Deus, ele em alguns lugares aqui, ele falando para aquele povo, aquela nação, acordar, se ligar, porque estava fazendo muita coisa errada. Não lá em Sodoma e Gomorra, mas através de uns profetas, de Amós, de tantos outros aqui. Deu Jeremias para falar com aquele povo. Um povo igual lá em Lamentações, que só lamentava. Quando conseguiu Daniel lá, ele chamou ele para ir lá, para conseguir converter aqueles reis. Igual Jonas, quando foi enviado para naquele lugar, porque precisava alguém lá para poder libertar, tirar do mundo, que somos nós aqui. Nós temos que tentar tirar as pessoas do mundo, do mau caminho, se converter dos maus caminhos e vir para o caminho de Deus, o caminho de Cristo. O caminho que é o melhor caminho, que é a salvação de Cristo.
Sem Deus não há salvação, sem Jesus Cristo, né? Porque antes de chegar a Deus tem que passar por Jesus Cristo, pelo Filho. Não vai direto lá para, né, para o céu lá igual Jesus Cristo, não. Foi não. Nós temos que passar pelo Filho. Depois passar, chegar lá no céu lá, chegar com Deus, para ser tá lá com Deus. Então nós temos que fazer as coisas que agradam. Ah, mas ainda, mas né, três, Pai, Filho e Espírito Santo, claro. Mas a gente tem que saber separar, o que os judeus não separam, que para eles só existe o Deus, o Pai. Nós temos que separar que tem o Pai e o Filho. O Pai Deus fez o Filho, Jesus Cristo, por nós, para sacrificar ele como cordeiro mudo naquela cruz, para morrer por nós. Enviou ele para morrer por nós. Para a gente passar, ter exemplo que ele passou e alguns profetas aqui na Bíblia passaram. A gente ia passar também aqui. Não ia ser diferente. Se o mestre, né, Rabi, que significa mestre, passou. Então por que nós não vamos ser diferentes? E está cada vez pior. A gente acha que é pior naquela época, não, está cada vez pior. Porque muita gente aceitava fácil a palavra de Deus, né? Se convertia rápido. Mas agora não. Está mais difícil, as coisas estão cada vez piorando. As pessoas veem o sinal aí da volta de Jesus Cristo, veem de ir buscar ele. As pessoas, tem gente saindo de igreja, querendo ir para o mundo, ou querer ficar rodando igreja em igreja. E não é assim. Nós temos que ficar na igreja que Deus botou. Não adianta que tem problema, porque qualquer lugar vai ter problema. A gente pensa que o apóstolo Paulo não teve problema lá no ministério dele, lá nas igrejas que ele construía. Teve. Ele teve um trabalho. Quem ele deixava também tinha trabalho. Porque não tem igreja perfeita, não tem a pessoa perfeita. E a igreja mesmo somos nós, somos templo do Espírito Santo. Não é lá, ali é só o templo, né? É que a gente fique em comunhão, em união com os irmãos, mas a gente tem que estar... a gente já está com Deus sempre, porque Deus ele habita no nosso coração, não é em templo feito por homem, mas dentro de nós. O Espírito Santo dele mora, está dentro de nós. Só sai como Eli. Saiu na vida de Eli, porque não faz as coisas certas e está vendo alguém fazendo coisa errada, igual os filhos dele, que morreu, foi para a guerra e morreu. O filho cobra, né? O pai cobra o filho ficar, né, fazendo as coisas certas. Ele já não estava nem aí. Os filhos dele estavam lá em Gomorra, né? Sodoma Gomorra, se prostituindo com várias mulheres, entendeu? Vendendo, fazendo corpo de qualquer jeito. Não é assim. Nós temos que entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele estava só em festa, só em coisa que não agradava a Deus. E Eli, como homem de Deus, podia falar e repreender os filhos, mas estava nem aí. Aí assim o Espírito Santo de Deus sai do nosso coração, sai da nossa vida. Mas se a gente continuar fazendo as coisas de errado, que é igual eu falei, isso é pecado. E o que afasta de Deus é o pecado. Se nós vivemos no pecado, Deus já está se afastando, ele fica triste. Tem muita gente, Deus adora aquela pessoa do mundo, gosta de castigar aquelas pessoas. Não, Deus odeia a iniquidade, ele odeia as coisas ruins. Ele não gosta de cobrar nenhum filho dele, mas tem hora que tem que cobrar. Tem que dar um puxão de orelha, porque senão vira bagunça, igual estava em Sodoma e Gomorra. Que Abraão tenta parar, né? Jesus lá, ou Deus, né? Que naquela época no Novo Testamento era Deus, Jesus ainda não tinha vindo ainda. Se tivesse alguém lá bom, ele ia acabar com Sodoma e Gomorra. E não foi uma vez, não. Botou a mão no peito de Deus lá e queria que Deus não acabasse com Sodoma e Gomorra. Mas Deus falou que tinha que acabar porque ele não tinha ninguém ali de Deus. Não tinha ninguém ali que estava certo. Ali estava uma festa de carne, só coisa, não tinha nada de espírito. O Espírito de Deus não estava lá. Porque só tinha pessoas ruins, perversas, fazendo coisas ruins que não agradavam a Deus. Aí Deus foi levando, chegou uma hora que tinha que acabar. Aí Abraão, como homem de Deus, né, o patriarca, não queria deixar, o pai da fé, mas Deus falou que tinha que acabar.
Porque tem hora que Deus chega a ira, igual aconteceu muitas vezes aqui. Aí acaba matando na espada ou no fogo. Igual foi lá em Elias, quando Elias fez aquele fogo, matou aquele soldado lá em fogo. Mas tem lugar aqui que Deus veio com a espada. Matou em espada lá na guerra. Porque Deus, ele é assim, ele é bom. Mas ele não é bobo. Igual tá vindo o sinal dele, as pessoas não estão acordando. Igual Noé avisou aquele povo lá. Aí depois que vem o ruim, as pessoas querem chorar, querem falar que Deus é mau. Porque tá merecendo o mal, né? A gente colhe o que planta. Se plantar coisa boa, vai ter coisa boa. Entendeu? Mas se tiver coisa ruim, vai acontecer coisa ruim cedo ou tarde. Deus, ele vê até onde a gente vai. Igual aquelas pessoas que sabem que está errado, vai pecando, vai indo, chega uma hora que estoura. Mas aquela pessoa que peca uma vez, não erra mais, igual Deus fez com aquela mulher adúltera. Aí Deus perdoa. E é assim nas nossas vidas. Essa palavra aqui, né, Deus usou, né, falou com Davi, e Davi estava usando, ele entendeu, foi um homem sábio, que se arrepender de todo o coração, Deus, ele apaga, ele não lembra do nosso passado, ele lembra do nosso presente. Tem gente que fica lembrando do passado, as coisas antigas, as coisas ruins que teve. Ah, quando eu era do mundo eu fazia isso. Parece que está com saudade do mundo, das coisas do mundo, parecendo que as coisas de Deus é ruim. E as coisas de Deus é maravilhoso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Lá em Romanos, lá em Roma, o apóstolo Paulo falou para aquele povo de lá que a vontade de Deus é boa e agradável, não só para ele, mas para todos aqueles que aceitavam Jesus Cristo como o único rei, que não é o único Deus, não adorava outros deuses. E nós também. Ele é o mesmo Deus para nós também. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Mas ele é fiel, só ajuda quem faz as coisas certas. Ah, vai falar, o ímpio não ajuda, ué. Pode ajudar. Mas Deus ajuda com uma coisa, mas a pessoa perde em outra. Agora não. Aqui a pessoa que é de Deus, Deus sempre abençoa e vai abençoando mais e mais. Oh, aleluia. Vai abençoando, entendeu? Sempre nas nossas vidas. A gente vai ter problemas, aflições, vamos. Mas Deus sempre vai nos livrar de coisas piores. Ele ama aquele que ama Ele. Aqueles que fazem as coisas que Ele falou que é para fazer e não faz as coisas que não é para fazer. Ele ama essa pessoa, ele ajuda com muito amor, com muito carinho. Ah, então se a gente está mal, fez alguma coisa de errado contra Deus, contra alguém, peça perdão a Deus, se humilhe perante a Deus, se humilhe perante o irmão, tiver que se ajoelhar. Não é vergonha não, vergonha é você roubar, matar. Mas nós temos que fazer as coisas com amor, igual dentro da igreja, a gente não louva, não canta com amor, cheio de unção, cheio do Espírito Santo, a gente não prega, sem o Espírito Santo de Deus a gente não consegue nada. Então não tenha vergonha de nada. Tem gente que anda escondendo a Bíblia, vai para a igreja, entendeu? Num lugar escondendo a Bíblia, não fala que é cristão, com medo de morrer. Os discípulos não tiveram vergonha de nada, de falar de Deus, de andar com Deus, mesmo sabendo, teve uma época que queriam matar Jesus. Eles não tinham vergonha, Jesus não teve vergonha de ensinar o povo dele, o povo de Israel, que somos nós, somos do povo escolhido de Deus, chamado de Deus, então temos que fazer as coisas de Deus. E Davi, ele teve uma alegria, né, uma felicidade imensa quando foi perdoado. E Deus, ele abençoa com muita alegria, perdoa. Entendeu? Nós não podemos desejar o mal de ninguém. Se alguém fez alguma coisa de errado, faça igual a Jesus Cristo. Eles não sabem, perdoe ele. Jesus falou na cruz, perdoe ele, porque eles não sabem o que fazem. É o que nós temos que fazer. Tá? Não deixar as coisas entrar no nosso ouvido, na nossa mente, porque o diabo ele quer fazer isso.
e só falar que a gente sabe que é errado, que quer que a gente faça errado, fala com Deus. Perdoe ele na oração, até na hora, lá no momento que eu vi. Perdoe quem não sabe o que fala, o que faz. Igual muita gente que fala de crente. Nós não podemos odiar ele, temos que tentar converter ele. Ele não quer aceitar, a gente temos que orar, né? Pedir a Deus, entendeu? Para perdoar ele, tocar um dia nele e ele deixar aquela cegueira que o diabo ele faz a gente, os cristãos, ficar cego, não ver a palavra de Deus. E não quer que os do mundo enxergam a palavra de Deus. Não se converta, não. Ele quer tirar as pessoas cristãs da igreja e não quer que as pessoas do mundo vá para a igreja. Ele quer que a pessoa perca a alma, perca a vida dela. Faça as coisas aí do mundo, ganhe milhões de pessoas, mas perca a vida dela. Aí leva aquelas pessoas junto. Igual foi aquele Messias, aquelas pessoas que achavam que era o Messias, o enviado de Deus, que acabou levando muitas pessoas com ele. Nós não, temos que levar as pessoas para Cristo. Falar, ó, tá errado nisso. Entendeu? Falar com a pessoa que muita gente quer ouvir a palavra de Deus, tem outros que tá recuando. Mas tem muitos que querem ouvir a palavra de Deus, só tá esperando alguém que tenha atitude como um homem ou uma mulher, usada, uma mulher tremendamente de Deus, fala a palavra de Deus para confortar o coração, aquela alma, ajudar aquela pessoa a se converter. Tá? E ele se arrependeu de todo o coração. Davi, Deus perdoou. Então se arrependa, tá? De todo o coração, porque Deus vai te perdoar. Se pecou uma vez, peça perdão. Mas não peque o mesmo erro, porque a gente tem que tentar viver em santidade. Viver em santidade é separado do mundo, das coisas que não agradam a Deus. Viver no mandamento e correndo das leis de Moisés. Não fazer as leis de Moisés e fazer os mandamentos de Deus. O que lhe agrada, a gente tem que fazer as coisas que agradam a Deus, não o homem. Porque Deus ele só vai fazer coisa que lhe agrada, não é para nos agradar, mas que agrada a Ele. Tá? E vamos orar, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa mensagem, Deus, tremenda, maravilhosa que o Senhor Deus, me usou aqui como instrumento do Senhor, Deus, aqui na terra. A ajudar, Deus, outras pessoas. Como o Senhor fez em muitos homens aqui na Bíblia. E o Senhor usou Davi também. O que aconteceu na vida dele foi exemplo para nós. Ele serve para nós, ele falou para nós cristãos também. Que ele era um homem de Deus, um homem cristão, um homem temente a Deus. Falam que era conforme o coração de Deus. E errou, nós sabemos que vamos errar, mas ele se arrependeu. E o Senhor perdoou. Então perdoe nossos pecados, Deus, que nós somos falhos, perdoe, Deus. Aquelas pessoas que nos fazem mal porque também não sabem o que fazem, Deus. Aquele que é cristão que faz coisas erradas, Deus, quanto outro cristão não é digno de ser filho do Senhor, Deus. E aquele que está no mundo, Deus, toque para poder, Deus, conhecer a Ti e largar esses vícios, essas coisas, pornografia, as coisas erradas. Tá? Porque o cristão tem cristão que tem que ser liberto disso, eu toque, mas quem precisa mais é essas pessoas aí do mundo, Deus. Então toque na vida dela, Deus, use ela para alguém, para tocar nela e ela conhecer a Ti, Deus. E muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, Deus, que é maravilhoso, é ótimo. E já te agradeço pelas coisas que o Senhor vai fazer, Deus, nas nossas vidas, Deus. Que o que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviram, Deus. É o que o Senhor tem preparado para nós. Eu creio em coisas grandes, Deus, que não cabe, Deus, no nosso olho. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. E amém. E se Deus não voltar, né, até lá, domingo que vem tem mais vídeo, tá? Não perca.